vou ensinar você, só não pula o vídeo. Se pular o vídeo, você não vai ver como foi feito todo o passo a passo. Olha o que eu fiz com esta brincadeira aqui. Ora, aqui esta parte que está preta é onde eu vou fazer o trabalho. Eu pintei com uma tinta de piso, ó, para você ver, que é um bom selador para não ter partículas nenhumas, nem de poeira, nem de tinta a descascar. Então este trabalho você pode fazer por cima da parede já pintada, por cima do reboco e direto no tijolo. Pode fazer de todo jeito. Aqui eu vou trabalhar com a argamassa AC2. Vamos lá. Agora eu estou espalhando a argamassa como se fosse para assentar azulejos. Agora vamos fazer o efeito madeira com esta desempanadeira que eu entortei aqui com um alicate aqui as pontas. Para quê? Para quando você puxa não levar a argamassa atrás. Se for lisa não é muito boa, então assim é o jeito. Com um alicate ou qualquer coisa você dobra. Sempre ela molhada, ó. Molhada, mas não muito encharcada, né? Ó. Você deixa correr assim. Hoje não vou trabalhar com a vassoura. Deixa correr bem devagar. Ó. Se você quisesse fazer só uma casca de árvore, já estava bom assim. Mas eu depois, quando secar, vou passar a lixa para tirar estas rebarbas para irmos para o passo seguinte. Eu tinha falado que ia passar a lixa, mas vou passar a desempanadeira para evitar ao máximo usar lixa. Para eu ensinar você como fazer um trabalho sem fazer muita poeira. Então isto agora passa assim com a mão. Está meio seco. Você vem com a desempanadeira assim para baixar esses bicos. Eu já passei, né? Mas passar de novo, muito devagar e muito fácil. E assim baixa aqueles bicos, aquelas rebarbas que tinha aqui. E evito usar a lixa. Agora vamos lá, pessoal. Aqui deixei de um dia para o outro, no caso terminei aqui no final da tarde e agora é de manhã, estou a fazer este trabalho. Como é que eu fiz isto? Calma que eu vou explicar. Aqui tem 54 centímetros, eu dividi por 4. Dividi por 4 vai dar 13 centímetros e meio cada um. Um dá 13 centímetros e meio. Como é que eu fiz? Eu meço assim, como é que eu faço isto está aqui, com isto aqui, ó, que se chama paralelogramo. Ó, faço assim. Como é que eu cortei isto? Pois é, eu vou ensinar você. Eu medi aqui, ó, dá para ver aí bem, né? Chegar aqui bem de perto. 13 centímetros e meio. Como é que eu faço para chegar aqui? No caso, aqui. Ó. Dei 3 centímetros aqui, mas isso você faz a sua medida. Se você quiser mais coisa, dá mais espaço. Agora, ó. Cortei daqui a aqui. Ó. Ver se eu mostro aqui bem. Eu já tenho outro, mas... Ó. Aqui, igual. Ó. E vamos lá. Assim. Ó. Eu já tinha o outro feito. Eu só fiz este agora para você ver como é fácil fazer isto. Você mede, depois faz a distância. No caso eu fiz 3 centímetros. Cortei 3 centímetros de um lado e 3 do outro. E fiz este desenho, muito fácil. Como é que você faz isto? Tem a régua, ver se dá para ver aqui, né? Tem que baixar aqui um pouco para ver como eu faço aqui. Bem, não tem muito que saber, né? Eu meço lá em cima e venho com régua fazer este trabalho. Muito fácil.
Agora, como é que faz aqui? Ó, faz um assim, depois o outro vira ao contrário. Ó, vamos lá. Tem que fazer assim. Tá aí bem. Começa aqui bem, né? Isto é um trabalho de paciência, né? Ó, agora faz assim, né? Agora vira ao contrário, ó. Vira ao contrário. Vamos lá. Assim. É isto. Agora faz ao contrário assim. Vamos lá. Ó. Muito fácil. Você pode fazer maior. Eu quis fazer 4. Quis fazer 4. Você pode fazer 3, pode fazer 2. Mas ó, olha o show que fica. Eu vou deixar secar. Amanhã eu venho com uma espátula. Aqui tirar só a rebarba. Vou levantar aqui até um pouquinho. Ó, para você ver como é fácil com este coisa aqui, ó. Faz assim, depois o outro vira assim, depois o outro vira assim. Muito fácil fazer este trabalho. Ora aqui, eu usei a espátula assim, para tirar as rebarbas, nunca assim. Alguma coisa que fica aqui dentro, eu tiro com o riscador ou com uma chave de fendas. Passei uma lixa 60. Vou mostrar aqui, ó, 60. Passei assim bem devagar. Só. Tá bom. Depois, eu sempre borrifo com isto para tirar toda a poeira. Sempre tenho este borrifador. E ó, como ficou. Ora vamos lá. Aqui está-se a ver que eu pintei com cor amarelo. É tinta acrílica fosca à base d'água. Eu depois na descrição do vídeo vou escrever tudo como é que eu fiz estas cores. Aqui é um gel que eu mesmo fiz, que eu comprei o gel incolor. E eu faço esta cor. Eu estou a fazer com gel envelhecedor de efeitos decorativos. Você pode fazer o mesmo trabalho com verniz à base d'água, verniz acrílico à base d'água ou resina à base d'água. Você pode me perguntar se pode fazer com verniz ou resina ou qualquer coisa à base de solvente. Você pode fazer. Eu gosto mais de trabalhar com tudo com produtos à base d'água porque eu gosto muito de trabalhar com tudo que é mais ecológico. Então, estou a falar, tenho que trabalhar, não é? Então vai ser assim, isto agora quando secar vai ficar um pouco mais claro. Eu agora vou pintar tudo desta cor, depois venho no passo seguinte. Agora a gente vai vir com um pano, aqui vai ser um pano enxuto. Tirar quase tudo. Para quê? Para ficar esta mesclagem. Ó, você faz assim. Aqui tirei um pouquinho de mais, vou pôr um pouquinho mais. O meu interesse é que fique assim. Assim, mesclado como está aqui. Aqui bem de pertinho. Ó, assim. Este é o interesse que fica. Aqui eu vou tirar demais, vou colocar mais um pouquinho. Mas sempre tem que fazer assim, ó. Com o pano, assim, a puxar ou assim, para dar esta mesclagem, assim, ó. Ora vamos lá. Aqui eu praticamente já fiz tudo. Eu vou mostrar aqui a cor. Castanho. Como é que eu fiz? Muito fácil. Com muito jeitinho.
Sair para fora um pouquinho não tem problema. Porque é muito fácil de limpar. Muito fácil. Vou mostrar como é muito fácil de limpar. Ó. Porque o gel não deixa entranhar coisa. Ó. Então, fiz todos assim, né? Com esta cor marrom. Tudo ok. Limpar aqui. Você vê como é fácil. Aqui, este cor é um ocre cor mostarda, né? Eu vou colocar, vou fazer aqui, ó. Vou colocar mais um pouco, porque está meio amarelo da tinta e eu quero que não fique tão amarelo. Quero um nadinha, um pouco mais escuro. Quando você quer escurecer um pouco, seja aquilo que for, é vir com a mesma cor por cima da que já está, vai sempre escurecer mais um pouquinho. Então, é isto que eu quero fazer. Aqui, eu vou fazer assim em todos, mas eu vou deixar secar um pouquinho e depois venho também assim, para não ficar muito carregado. E vou fazer em todos. O marrom eu já mostrei como é que fiz. Aqui no caso, como é que quero fazer muito rápido, sempre ficar aqui um pouquinho, mas é muito fácil. Ó, se eu vejo que é muito, também faço assim. Mas normal, parece que quando a gente quer mostrar melhor, não, é isso aí. Sempre assim, para o mesmo lado. E agora vou colocar mais o mostarda em tudo aqui e depois venho no passo seguinte. O trabalho está praticamente pronto. Vou ensinar como é que faz o rejunte sem deixar tudo borrado para fora. O rejunte é sempre a última coisa que você vai fazer, porque já tem gel, verniz ou resina e você faz isto, ó. E mesmo que saia para fora, olhe como é fácil limpar. Ó, assim ou assim. Limpa fácil. Aqui eu fiz tudo com gel. Mas muita gente me pergunta se pode colocar resina ou verniz por cima e eu vou mostrar que pode. Ó, agora vai ficar assim tudo branco, mas depois vai secar e vai voltar à mesma cor com um leve brilho. Isto é a coisa mais fácil de fazer e você vai conseguir fazer este trabalho. Não vai ter a desculpinha, porque isto é muito fácil se você ver todo o vídeo. Ó. Olha como é bonito. Ó. Muito top. Muito top. Muito show este trabalho. E vou ficar muito feliz quando você um dia falar nos meus vídeos que você aprendeu comigo. Olhe este trabalho depois de pronto. Você pode fazer este trabalho, um painel de TV, pode fazer no piso. No piso eu sempre indico argamassa AC3. Pode fazer em qualquer parede interior ou exterior, que as pessoas sempre me perguntam. Olha aqui, olha como está, vou mostrar aqui bem de perto. Com um leve brilho, já falei que não gosto de muito brilho, mas olha este trabalho. Olhe como está bonito. A cor você é que escolhe as suas cores. Estas foram as cores que eu quis escolher. Vou pôr aqui bem aqui em cima, ó.